Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar pra vocês que durante 2 semanas eu vou postar vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Por quê? Porque eu estou com a garganta muito destruída. Eu fui no otorrino verificar o porquê de eu estar sentindo tanto desconforto vocal e eu descobri que eu estou com uma laringite. Não é nada tão grave, mas eu tô tomando medicamento e eu preciso repousar a minha voz. Eu posso falar, mas não posso me esforçar muito, senão tem chance dessa parada desenvolver alguns nódulos na minha garganta e eu acabar tendo que fazer cirurgia e coisas piores. Então, durante essas semanas eu vou postar alguns vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Não, eu não vou parar de gravar vídeos e por enquanto tudo que eu preciso é do apoio de vocês, assistindo o vídeo por bastante tempo, deixando o like, o mesmo de sempre. Eu acho que é muito melhor usar a voz de um amigo pra narrar do que ficar usando uma voz de IA, algo completamente sem emoção. Eu também vou deixar esse aviso na frente de todos os vídeos, porque tem gente que assiste um e não assiste o outro. Agora eu vou parar de enrolar e vou deixar o vídeo acontecer aí pra vocês. Tamo junto, galera. E a nossa história começa com uma grande batalha acontecendo embaixo de um céu carregado de nuvens escuras e pesadas, em uma terra distante e desconhecida. Do outro lado aparecem pedras preciosas, bem esquisitas, e uma mulher que tá com as mãos presas. Ela tá sendo oferecida como sacrifício em um ritual maluco. Ela volta a si bem na hora que a gente começa a enxergá-la, enquanto um grupo de homens com capuzes recita palavras que acaba invocando uma sombra muito sinistra. A sombra do monstro se estica até chegar nos pés da garota. Ela percebe o perigo e deixa cair uma lágrima e começa a gritar pedindo ajuda. De repente, o verdadeiro corpo da criatura surge da sombra, e é aí que a gente vê um dragão gigantesco e negro que se prepara para atacar. Mas inesperadamente, a postura da garota muda totalmente. Ela solta um feitiço chamado Deus Catena. Esse feitiço destrói todas as cordas que a prendiam e faz o disfarce dela desaparecer. Ao invés de ser só mais um sacrifício, ela acaba virando a verdadeira algoz do dragão. Ela pega a sua espada e junto dos seus companheiros começa o ritual para selar o monstro. Entre os caras encapuzados, um deles resolve se revelar, e é o Hiro, o menino que lidera o ritual para prender a criatura. Perto dele, um outro menino aparece carregando um escudo que é até maior do que ele, e os dois se preparam para finalizar o selamento do dragão. E o nome desse dragão é Daganzoto. Com o esforço de todo mundo, eles conseguem colocar o Daganzoto dentro de uma esfera. Essa vai ser sua prisão mágica durante toda a eternidade, e é nesse momento que a gente entende que esse dragão vinha causando destruição por toda a região. Logo em seguida, a gente vê o Hiro sangrando, o que deixa todo mundo em pânico, mas mesmo assim, ele insiste para a mulher da espada continuar com o ritual e não parar só por causa dele. Só que em determinado ponto, Daganzoto consegue destruir o escudo do garoto, deixando ele sem defesa nenhuma. O dragão não perde tempo e parte pro ataque, e o Hiro e a mulher, que são os pais do menino, tentam correr até ele antes que o Daganzoto acabe com tudo. Alguns segundos depois, o menino aparece em choque com uma marca estranha surgindo no ombro e se espalhando até o peito. Ao mesmo tempo, Daganzoto ganha a mesma marca no mesmo lugar do corpo e pouco tempo depois, as chamas do dragão devastam tudo ao redor. Anos se passam e no futuro a gente vê Hiro, já crescido, andando por várias regiões. Ele tá com um manto cobrindo seu corpo e uma espada pendurada nas costas. Após andar por muito tempo, ele chega em uma cidade ao anoitecer e entra na fila com várias pessoas esperando para conseguir passar pelos portões. Na vez dele, o guarda tira o capuz da capa do Hiro e se espanta ao ver quem é, e acaba liberando a entrada dele para a cidade chamada Lince-Kaise. Logo depois a gente vê o Hiro andando por um mercado cheio de criaturas bizarras e com um monte de comidas e poções diferentes sendo vendidas. Do nada surge no céu a Henry, é uma garota com orelhas de animal e ela aterrissa no chão invocando soldados e na sequência ela anuncia que um cara chamado Nambuco está vindo. Ele é um cara loiro com armadura imponente e junto dele estão duas mulheres bem bonitas e uma outra chamada Charisaru, que é uma maga bem esquisita. Eles descem a rua em uma carruagem jogando moedas pra galera no mercado que se junta pra pegar. Isso faz o Hiro dar um leve sorriso quando ele se abaixa pra juntar uma moeda que caiu perto dele, mas uma criança acaba chegando antes e pega a moeda. O Hiro repara no garoto e vê que ele tá com 2 amigos, só que os amigos batem na mão dele fazendo a moeda cair. E é aí que a gente descobre que o nome do menino é Pechate. Um dos amigos dele fala pra ele não aceitar o dinheiro do Nambuco porque ele só joga fora o que ele consegue roubar da população. E após isso, eles olham um desfile passar e um deles comenta que se fosse pra pegar algo do Nambuco, seria a Grand Troa, que é uma bola de vidro que até agora ninguém sabe o que guarda dentro, mas dizem que pode realizar qualquer desejo, seja comida, dinheiro ou até matar alguém. As crianças falam que precisam ir logo porque o chefe tá esperando e vai ficar furioso se eles demorarem muito, mas o gordinho saliente não ouve ninguém e vai escondido no carro alegórico do desfile, onde o pessoal segue jogando
contando moedas. Como esperado, o Nambuco percebe que tem alguém muito estranho no carro. O Hiro, de longe observando tudo, vai saindo de fininho e pensa que aquela cidade é cheia de tipos diferentes de gente. Logo depois, o homem começa a contar a história do lugar. Um cara chamado Dal Halbert salvou uma garota chamada Pichuk Tran. E meu Deus, é só nome esquisito nesse anime, mas enfim, ela tava correndo perigo e o Dal Halbert foi lá e salvou ela das garras de um dragão bem feroz, que era capaz de partir um elefante ao meio. Então o homem pergunta se o pessoal conseguiria derrotar um dragão e fala que a família dele passou de geração em geração o emblema dos matadores de dragão. Ele ergue a mão para mostrar o emblema, mas uma criança aproveita o momento e rouba enquanto ele fala distraído. Um troll acaba agarrando o menino e o homem acusa o garoto de ter roubado o emblema da família dele. O Hiro se mete no meio, ameaça o troll com a espada e fala que ninguém deve sacar a espada à toa. Para resolver a situação, o Hiro dá dinheiro pro cara e ele vai embora com o troll. O Hiro pergunta pro garoto se ele tá bem, mas o menino fala que arruinou o plano dele porque queria criar uma confusão e roubar o dinheiro do homem. O menino dá um tapa na mão do Hiro, pega o emblema e vai embora. Só que após um tempo, o Hiro acha o chefe das crianças e pega de volta o emblema. O líder dos pequenos ladrões é chamado Tomite e eles tentam enfrentar o Hiro porque acham que ele pegou algo que só existe em uma lenda. Mas quando encurralam ele perto de uma janela, o Hiro foge por debaixo do prédio. Em outro canto do mercado aparece o Giro, um cara gigante cheio de cicatrizes no rosto. Ele pergunta se alguém viu o Hiro, mas ninguém sabe de nada. E logo depois de um tempo chega o parceiro dele, o Palupa, um homem largato. Ele fala que o Hiro roubou uma boa grana dele e ele deve estar escondido por perto, então eles seguem procurando. Não muito longe dali, eles acabam esbarrando com o Nambuco, que está acompanhado do senhor da cidade. Logo, a gente descobre que ele é um comerciante super influente e começa a pressionar o outro cara, usando seus guardas e a Sharisu para poder forçar o aumento de vendas de algo chamado Magicita. Só que o homem argumenta que se ele fizer isso, os preços vão disparar e pode acabar gerando uma baita crise econômica. O Nambuco fala que é muito simples controlar o povo, e para provar isso, ele manda a Charisaru quebrar um vaso caríssimo bem ali. O sujeito se irrita bastante com aquilo, mas os guardas apontam suas armas para ele, que faz o homem recuar na hora. Dessa forma, o Nambuco prova que sabe como manter os outros sob controle, mesmo que estejam descontentes. Logo depois, o Nambuco oferece o poder do Grand Troa como vantagem para ele. Quando a caixa se abre, ela revela uma luz super intensa, como uma estrela brilhando. Enquanto o pessoal discute o que fazer com aquilo, o pequeno dragão que anda com o Nambuco se distrai e começa a devorar as maçãs, até que o Peixate o encontra preso num duto de ventilação no telhado. E aí o bichinho usa a língua pegajosa para pegar o Grand Troa lá de cima. Só que com isso, a Charisu usa um feitiço e derruba os dois lá de cima. E eles são capturados pelos guardas e em outro lugar, uma garota misteriosa com cabelos longos flutua nua em direção a uma área cheia de lava. Assim que ela toca no líquido, tudo congela instantaneamente e o ambiente fica inteiro congelado. Ela continua andando tranquilamente pelo gelo, como se fosse algo natural. Enquanto isso, Hiro ainda tá correndo da gangue de crianças ladrões pelos telhados da cidade, e a gente vê que eles estão se divertindo bastante com a perseguição. Mas do nada, uma das crianças escorrega e cai de uma altura absurda. O Hiro aparece na hora certa, segurando a mão do garoto e puxando ele de volta. Logo em seguida, outras crianças avisam o chefe da gangue que pegaram um gordinho saliente tentando roubar o Grand Troa, e que eles vão acabar com ele no amanhecer. O Hiro até tenta continuar brincando, mas o garoto responde que o amigo dele está em perigo e não tem como continuar a diversão agora. No amanhecer, o gordinho saliente aparece amarrado bem no centro da cidade, cercado por guardas, e a Charisaru anuncia a sua execução. O povo todo fica chocado, enquanto o Nambuco e o senhor da cidade observam tudo da sacada, rindo da situação. E é então que o Hiro fala pra garotada deixar isso com ele. Ele enfrenta a Charisaru falando que aquilo é exagerado demais. Ela ri da cara dele, perguntando quem ele acha que é, e o Hiro responde que é um espadachim viajante. A Charisaru não perde tempo e manda os guardas atacarem, mas o Hiro acaba desviando de tudo numa boa e ainda avisa pra não usarem as espadas, a não ser que seja mesmo necessário. E é aí que ela lança um raio contra ele, mas nesse momento, o Hiro decide sacar sua espada. Ele ataca vários soldados de uma vez, mas o golpe não tem efeito, e a espada dele acaba sendo pequena e leve demais. A Charisaru ainda tira um sarro dele, perguntando se ele vai cozinhar alguma coisa com aquela faca de cozinha, mas de repente, o Giro aparece e se joga na frente do Hiro. As crianças aproveitam o momento e soltam o gordinho saliente, e logo depois, o monstro que anda com o Giro surge também. Ele entrega a bainha de volta pro Hiro, mas avisa que é pra ele parar de chamá-lo de mestre, e ele fica bravo por eles estarem se metendo naquela situação. A criatura ainda fala
fala que é culpa do Giro por ter prometido que o Hiro seria um espadachim incrível em 10 anos. Nesse momento, a Charicharu abre um baú e o Hiro reconhece aquilo como tesouro lacrado que pertenceu ao seu pai. Isso deixa os homens da sacada intrigados, se perguntando quem é esse garoto. O Hiro exige que a Charicharu devolva o tesouro, mas ela responde que aquilo pertence ao seu mestre e que ela pode realizar até mesmo o desejo de matá-lo. Então, o Giro também puxa sua espada, que é bem maior e mais pesada do que a do Hiro. A Charicharu então pega a relíquia e usa o poder dela para lançar um ataque fortíssimo contra o Hiro e os outros. Mas no último segundo, algo atravessa o caminho e desvia o golpe, que acaba acertando uma montanha ao longe, destruindo ela completamente. Logo depois, uma sombra colossal aparece no chão. O Dangazoto surge, deixando todos da cidade em choque. O Hiro sente o pânico tomando conta e fica paralisado de medo. De repente, a marca que conecta ele com o dragão brilha tanto nele quanto na criatura. E nesse meio tempo, a gente descobre um pouco mais sobre a história daquele mundo. A terra de Kunan era dividida em 3 grandes nações. A primeira era a Santa Moria, a segunda era o reino de Ixelfen, e a terceira e última era o reino de Van Lodes. E todos os reinos tinham forças equivalentes, mas das trevas surgiu um dragão maligno com sede de destruição, e esse dragão era chamado de Daganzoto. E de volta ao presente, o Hiro sente seu coração acelerando e algo dentro dele desperta. Ele começa a correr para atacar o dragão, só que assim que encosta nele, o Daganzoto usa um tipo de energia bizarra que enfraquece totalmente o Hiro. Ele cai desmaiado nos braços do Giro. Os soldados tentam contra-atacar usando armas normais, mas nada adianta. A Charicharu até repreende eles pela tentativa inútil. Alguns ataques acabam indo na direção do Hiro, mas o Daganzoto protege ele com o próprio corpo. Após isso, o dragão usa suas garras para destruir alguns prédios que estão por ali por perto e some de novo. Ele se esconde no solo como uma sombra viva. As pessoas começam a culpar a Charicharu por ter trazido o dragão de volta. Enquanto isso, o Nambuco fica rindo na sacada, comentando com outro Lorde que o medo de 10 anos atrás voltou e que agora todos vão se curvar perante eles. Mais tarde, o Hiro tá desacordado numa casa junto com as crianças da gangue e seus 2 aliados. O Giro aproveita para contar que os pais do mestre enfrentaram o Dangazoto há 10 anos atrás, numa área neutra entre os 3 reinos, mas tanto eles quanto os 100 magos mais poderosos acabaram sendo consumidos pelas chamas, e essas chamas são as devoradoras de alma, e esse tipo de fogo destrói tudo por onde passa, e quem morre por ele não pode ser ressuscitado nem com feitiços. Nesse instante, o Hiro desperta gritando o nome do dragão. Ele tenta levantar para ir atrás dele, mas o Giro o impede. O Hiro insiste, falando que precisa vingar a morte dos seus pais. A Tomite até tenta fazê-lo pensar com calma. Ela lembra que nem os 100 magos conseguiram vencer o dragão, mas o Hiro rebate, falando que tem treinado muito desde pequeno. E é aí que a gente vê as memórias dele treinando com o Giro ainda criança, usando uma espada de madeira. Só que o gordinho saliente interrompe e sugere que o poder do Gran Trawa possa ser usado contra o próprio dragão. O Hiro concorda totalmente e logo em seguida ele pergunta pra Tomite onde que tá o Nambuco, mas ele fala que não sabe e que não faz questão de saber, afinal ele é um mercador sem moral que vive aumentando as taxas, e o objetivo dele é acabar com a governante da cidade e adquirir as pedras mágicas. Por isso, Hiro decide ir atrás do Nambuco para conseguir a Gran Trawa e com isso derrotar o dragão. Enquanto andam pela cidade, Palupa lembra o Hiro que ele tá devendo uma grana pra ele e joga uma bolsinha com a grana que sobrou, prometendo que vai quitar a dívida logo logo. Quando percebe que tem menos ouro do que devia, o Palupa perguntou onde ele fiou o resto, e o Hiro então mostra pra ele o emblema que conseguiu na noite anterior. O Palupa fica furioso ao ver que ele gastou com uma réplica barata de um emblema e começa a ameaçar ele, falando que vai enfiar a mão naquele lugar que você sabe muito bem. E em outra parte, vemos a Charicharu questionando alguns soldados sobre o paradeiro do Nambuco. Eles informam que ele foi para um lugar chamado Terra onde os desejos morrem. Nisso, ela cria um espelho usando água, que permite ela conversar com ele, e ela pergunta se deve continuar naquela cidade. O Nambuco responde que precisa observar o garoto que defendeu o dragão, enquanto lida com outros assuntos. Enquanto isso, Hiro e seus 2 aliados estão tentando achar um lugar para comer, mas eles são rejeitados por estarem contra o Nambuco e por terem causado confusão mais cedo. Nesse momento, aparece uma garota com orelhas de gato, chamada Erin. Ela fala que conheceu um lugar onde eles podem fazer uma refeição, e o grupo vai com ela. Lá, o Palupa e o Hiro começam a discutir enquanto almoçam. A Erin reaparece e pergunta se foram eles que causaram a confusão anterior. O Hiro responde que provavelmente foi algo do tipo, e a Erin quer saber como o dragão apareceu, e se isso tem ligação com o Hiro ser filho do Bairo.
Essa pergunta deixa o grupo inteiro desconfortável. Eles querem saber como ela descobriu isso, mas a Eren evita o assunto e vai embora, deixando a conta pra eles. Isso deixa o Palupa uma pilha de nervos e como ele não gosta de gastar nenhum centavo, eles acabam voltando pra casa da garota gato, mas na verdade, eles voltam pra residência das crianças de Ant. As crianças falam que eles podem ficar lá e no começo eles recusam, mas o gordinho saliente insiste. Ele fala que é grato por terem salvado ele e na manhã seguinte, o Giro prepara um banquete de café da manhã pra todo mundo e as crianças comem sem parar. Nesse momento, o Hiro pergunta se ele realmente vai até o Nambuco. O Giro fala que sim, mas impede o Hiro de sair. Ele explica que fora da cidade tem monstros perigosos e que ele ainda não tá pronto pra encarar isso. Então, ele precisa treinar mais e mais e se tornar ainda mais forte antes de sair. No fim, o Hiro acaba fazendo um acordo com as crianças. Elas ficam morando na casa dele e ele vai treinar pra virar um bom espadachim, enquanto o Giro cozinha pra elas todos os dias. Mais tarde, o Giro leva o Hiro pra treinar num lugar montanhoso isolado, um deserto cheio de criaturas chamadas slime, e essa daqui a gente conhece muito bem. O Hiro tira sarro da ideia de que lutar contra esse tipo de monstro vai ajudá-lo a melhorar, mas logo um filhote de slime pula no rosto dele e começa a sufocá-lo. Ele tenta enfrentar os slimes pequenos, mas é óbvio que ele tá em apuros. Enquanto ele ainda tá no meio da luta, o Giro sai pra caçar outros monstros e conseguir mais recursos. Após um bom tempo trabalhando com os slimes, o Hiro comenta com o Palupa que preferia estar enfrentando algo mais poderoso, e logo atrás do Homem Largato ele enxerga um dragão de areia. O Palupa fala que eles poderiam ganhar bastante dinheiro vendendo as partes desse dragão, então o Hiro vai atacar, mas a espada dele não faz nem cócegas na criatura. De repente, o dragão para bem na frente deles e abre a boca, e de lá sai a mesma garota de gelo que vimos antes. Ela desce do dragão e agradece ele por ter levado ela até ali. Ela se despede do dragão e ele vai embora com toda a velocidade. Logo depois, a garota chega perto do Hiro, encosta o ouvido em seu peito para escutar os batimentos do seu coração, e após alguns segundos abraçada nele, ela olha em seus olhos fixamente e pede para que ele vá junto com ela. O Palupa, assim como seu querido amigo que te avisa quando o Megirl tá prestes a destruir o seu coração, avisa o Hiro para ele tomar cuidado, já que essa garota apareceu do nada e ainda carrega um cajado bem sinistro. Mas a garota parece nem ligar e pergunta ao Hiro se um dragão tá dormindo dentro dos olhos dele. Nesse momento, o Giro chega a perguntar quem é ela, e o Hiro explica o que acabou de acontecer. O Giro até pega a sua arma, mas acaba percebendo que ela não representa perigo. De repente, ele observa a garota chamada Sarato, que tá ali no chão pegando umas pedrinhas bonitas, como se nada tivesse acontecendo. Com isso, os três pegam suas coisas e vão embora o mais rápido possível, deixando a Sarato sozinha no deserto. Mas isso não sai da cabeça do Hiro, e de volta à casa das crianças, o Hiro tá bem pensativo com tudo que rolou, enquanto os outros já estão jantando. De repente, o Tomit pega a tigela dele e fala que vai levar embora se ele não comer, e após isso ele pergunta se ele tá daquele jeito por conta da garota de antes, e se ele se apaixonou por ela. Mas o Hiro responde que só achava que ela tava perdida e sozinha. Por outro lado, vemos a cidade onde a Sharisu tá hospedada. Ela anda com os soldados perguntando por toda parte se alguém viu o Hiro, mas ninguém sabe de nada. Ela então usa o seu espelho mágico para descobrir onde é que ele tá, mas nenhum espelho consegue localizar o herói. Do nada, Sarato atravessa o caminho deles e segue por outra rua, enquanto um sujeito encapuzado a observa à distância. Mais uma vez, vemos o Nambuco sentado em um salão rodeado por orbes mágicas, que permitem ele se comunicar com o mundo lá fora. Por meio delas, ele espalha a notícia para diversas nações, de que o dragão que apareceu há 10 anos voltou à ativa. O objetivo é espalhar o pânico e confusão entre os reinos, fazendo com que todos comprem armas e cristais mágicos, que ele mesmo manda fabricar em massa. Depois, eles contatam um doutor chamado Baharopa. Eles pedem para que ele desenvolva algo extremamente poderoso, para que os líderes possam se aproveitar da situação. Logo após o sinal com o médico ser cortado, ele encara o fundo do seu laboratório e percebe que ele possui um cajado mágico idêntico ao da Sarato. Ele pergunta a ela se vai ficar bem. Nesse instante, vemos a garota que chegou até a casa das crianças e reencontrou o Hiro. Quando chega lá, o Hiro pergunta se pode permanecer ali. O Tomit permite, mesmo que o Palupa não esteja muito seguro quanto a isso. Mais tarde, o Palupa e o Giro vão ao mercado vender os monstros que conseguiram caçar. Só que eles percebem que mesmo com a grana arrecadada, não vai ser o suficiente para custear a viagem e as armas. O Giro decide sair para caçar mais criaturas. Ele pergunta ao Palupa onde é que tá o Hiro, e ele responde que saiu para treinar e levou a garota junto. Distante dali, o Hiro retorna ao local onde enfrentava os slimes, com a Sarato assistindo de longe, sentada num tronco. Mas
mas de repente um lobo gigantesco aparece em cima deles. O Hiro tenta atacá-lo, mas falha e na tentativa acaba machucando seu braço, mas quando vê o lobo indo pra cima da Sarato, ele tenta protegê-la com outro ataque. Quando percebe, o Hiro já tá montado no lobo com os olhos brilhando em vermelho forte. Logo depois ele cai desacordado ao lado da criatura. Ele então olha pra Sarato, mas vê que ela tá completamente ilesa, e aí ele percebe que ela dormiu com os olhos abertos. Então ela se dá conta de que o Hiro tá machucado. Com um bastão mágico ela toca na região ferida e de forma instantânea o machucado desaparece e as roupas rasgadas se restauram. De volta à cidade, o Hiro e a Sarato vendem o lobo que haviam derrotado e com isso ele recebe sua primeira recompensa por caçada. Enquanto andam pela cidade, eles presenciam alguns guardas arrastando o pai de umas crianças à força para trabalhar nas minas que extraem pedras mágicas. Com as crianças chorando, o Hiro tenta intervir e exige que soltem um homem, mas ele é derrubado com um único golpe e levado pelos soldados. A Sarato fica com as crianças chorando desesperadamente, e é aí que descobrimos que a figura encapuzada continua espionando, e logo depois, o Tomete e o Palupa aparecem. O Hiro tá preso em uma cela junto de outros homens detidos. O pai das crianças revela a ele que ninguém que vai às minas retorna, mas o Hiro acredita que eles podem sair de lá usando o emblema que conseguiu no dia anterior, e começa a bater na parede com ele. Enquanto isso, a Charicharu continua usando sua magia para localizar o Hiro, até que um guarda informa que ele foi capturado dentro do palácio do senhor local. Em paralelo, o Tomite entra por uma passagem secreta tentando encontrar o Hiro, mas nota que a Sarato o seguiu. Na mansão, o governante ouve um ruído estranho vindo de um quarto. Ao verificar, encontra um enorme buraco no cofre. Quando se vira, vê que o Tomite e a Sarato o haviam roubado. O garoto tá sentado à mesa com o livro em mãos e ameaça expor o governante, dizendo que esse livro contém provas de que ele roubou o dinheiro do rei. Ele exige ser levado ao castelo real. O governador exige a devolução do livro, mas o Tomite impõe uma condição: que liberte o Hiro e os prisioneiros das minas. Antes que algo pior acontecesse, os soldados do governador chegaram. Eles capturaram a Sarato e o Tomite e retomam o livro. Logo em seguida, o Giro e o Palupa também aparecem, e o garoto fala que se conseguirem recuperar o livro, poderão tirar o Hiro da prisão. Ao ouvir isso, o Giro aponta sua espada gigante para o governante. Ele solta o livro que o Tomite recupera rapidamente. Pouco tempo depois, o grupo consegue tirar o Hiro da prisão junto com todos os outros detidos que estavam ali. No entanto, quando chegam ao palácio, o homem avisa a Charicharu que o prisioneiro foi libertado. Ela obviamente fica furiosa e naquela noite, os presos reencontram suas famílias. O Hiro observa a cena feliz. O Tomite pergunta a ele como ele pode entender esse sentimento, já que ele nunca teve uma família. O Hiro responde que não se lembra dos seus pais, mas ainda guarda algumas memórias. Mais tarde, na base da turma, o Tomite tá pensativo, sentado na janela, enquanto o resto da galera come reunida na mesa. Mas o Hiro segura a tigela dele como havia feito antes e fala que se ele não comer, vai acabar ficando com a comida dele. Logo depois, ele chama o garoto pra entrar, falando que tá bem frio lá fora, e todos acabam jantando juntos. Assim que o garoto sai, a gente descobre que quem tava observando tudo de longe usando o capuz era a Eren mais uma vez. Em outra cena, vemos a Charicharu relaxando em uma espécie de fonte termal, enquanto o Hiro e seus companheiros fazem uma refeição meio esquisita. A Charicharu então chama a atenção do Giro, questionando o motivo deles estarem comendo aquilo, mas o Palupa responde que é o único tipo de comida que eles conseguiam comprar com tão pouco dinheiro. Na sequência, o Giro avisa o Hiro que eles vão ter que treinar novamente, e que a partir daquele momento ele vai ficar sempre ao lado dele, sem que a Sarato possa acompanhá-los. Mesmo assim, ao saírem de casa e andarem pela cidade, o Hiro percebe que ela tá seguindo eles. Então ele se vira pra garota e fala que ela não pode continuar indo atrás deles, e entrega pra ela uma moeda de ouro, falando pra usar se precisar de alguma coisa. Após o Giro e o Hiro ir embora, a Sarato continua andando sozinha pelo mercado por um tempo, até que a Eren aparece e diz que vai levá-la a um lugar legal. Enquanto isso, o Hiro retorna ao deserto para enfrentar novamente a Slime. Só que o Giro não dá espaço para ele ficar sozinho e acaba ficando bravo com a atitude dele. Por outro lado, a Eren e a Sarato chegam às fontes com águas milagrosas, o mesmo lugar onde a Charicharu estava se banhando. Mas assim que percebe que alguém se aproxima, ela se esconde. A Eren explica para Sarato que aquelas águas têm propriedades curativas, mas que não consegue trazer os mortos de volta. Então ela sugere que conversem um pouco enquanto aproveitam o banho. A Charicharu observa as duas atrás de uma pedra, mas ao perceber que são apenas garotas, perde o interesse. Só que a Eren consegue notar que tem alguém por perto, e enquanto isso, o Palupa e o Tomite estão por ali procurando
procurando um monstro que disseram ter visto nas fontes termais, e esse monstro tem uma boa recompensa pela sua cabeça. E de repente o Tomite olha pra cima e vê o Hiro com o Giro. Ambos estão claramente irritados perto do slime. O Hiro tenta convencer o Giro de que aquilo é perda de tempo e que eles podiam caçar outros monstros pelo caminho, enquanto continuam a busca pelo dragão. Mas o Giro é mais racional e responde que não faz sentido tentar vencer um inimigo tão forte com o poder atual do Hiro, já que ele ainda nem domina o básico. E logo após isso ele comenta que o Hiro provavelmente tem algum dom especial, já que nem mesmo os 100 magos mais poderosos conseguiram vencer o Daganzoto. Mesmo assim, quando o Giro fala que o Hiro entende muito pouco sobre o que é ser forte de verdade, o Hiro se irrita e toma uma atitude. Ele segura sua espada e a joga na direção do Giro, ao mesmo tempo que a Eri continua tentando arrancar alguma informação da Sarato nas fontes termais. Mas como sempre, a Sarato não entende muito bem o que está sendo perguntado e do nada, a garota gato pergunta com quem a Sarato mora, e ela quase revela o nome do Hiro, mas a Eren cobre sua boca bem a tempo. É nesse momento que a Charicharu aparece e questiona o que elas estão fazendo ali. A Eren responde que só queriam visitar as fontes curativas, até acharam que o lugar estaria cheio após o ataque do dragão, e por isso ficam surpresos ao ver que só tem 3 pessoas por lá. A Charicharu então menciona que tá rolando um boato sobre o monstro que aparece nessas águas, e que até estão pagando pra quem encontrá-lo. E após escutar isso, a Sarato mostra a moeda brilhante que recebeu do Hiro, e fala que quer juntar várias daquela. Mais uma vez, a Eri a interrompe antes que ela fale demais, e percebe que a Charicharu nem ouviu nada, já que ficou meia tonta com o vapor da água quente. Enquanto isso, o Giro desvia facilmente do ataque, e fala que já sabe o que o Hiro tá pensando, que com a ajuda do Gran Troa, ele vai conseguir vencê-lo com facilidade. Isso deixa o Hiro ainda mais irritado, e ele tenta lançar um golpe direto que pega o Giro desprevenido, fazendo com que ele se defenda e acabe ferindo gravemente o Hiro. Logo depois, o Tomite e o Pallopa se aproximam e criticam o Giro pelo que ele fez, mas ele fala que vai levar o Hiro até as fontes curativas. Enquanto isso, a guarda de Charicharu vigia o caminho e vê o grupo carregando o Hiro nas costas, indo na direção das águas. Nesse meio tempo, as 3 garotas continuam batendo papo sobre coisas aleatórias, até que escutam as vozes do Giro e dos outros. Eles também estão na água, cuidando do Hiro, e a ferida no peito dele começa a se curar graças ao poder da fonte. A Eren tenta distrair a Charicharu perguntando que tipo de garoto ela gosta. A Charicharu responde que gosta apenas do Nambuco, o vendedor de armas, e que veio ali procurando uma pessoa que ele mandou encontrar. Mas infelizmente ela ainda não teve sucesso nessa missão, o que deixa ela bem frustrada. Ela acaba mencionando o nome do Hiro, falando que ele foi visto recentemente na cidade, e quando pergunta se alguém viu ele, a Sarato responde que sim, só que a Eren joga água pra disfarçar, tentando mudar de assunto, falando que tá muito frio lá fora. Enquanto o Hiro vai se recuperando, o Tomite nota uma marca no corpo dele e pergunta pro Giro se aquilo faz parte da cicatriz, mas o Giro responde que aquilo parece mais com a verruga, resultado de um método estranho que o Bairo, pai do Hiro, usou para salvar a vida do filho naquele dia que não conseguiram selar o Daganzoto. Após isso, o Hiro desperta e dá de cara com o Giro. Ele fica bem bravo, mas o Giro fala que só queria testar sua determinação, para saber se ele realmente está pronto para encarar tudo que vem pela frente. Até o Hiro precisa seguir sua caminhada se quiser alcançar sua vingança, e por isso, a partir daqui, eles podem caçar enquanto avançam no caminho. Assim que ouve isso, Hiro fica super empolgado e agradece ao Giro mais uma vez por entender o lado dele. Porém, a Charicharu ouve a voz do Hiro e acaba ativando o sinal para despertar a criatura aquática que tem o poder de cura. De repente, surgem vários tentáculos enormes e a Charicharu sobe em uma pedra para tentar guiá-lo, mas a criatura ignora os comandos dela e agarra a Sarato. A Charicharu então grita, mandando a criatura pegar o Hiro, mas ela acaba sendo capturada também e é lançada para longe por um dos tentáculos. Durante toda essa confusão, a Eren percebe o que está acontecendo e foge da água, descobrindo que aquilo tudo foi uma emboscada armada pela Charicharu. Imediatamente, o grupo do Hiro tenta ajudar a Sarato. Ela chama pelo Hiro e nesse instante, o Giro surge das águas, corta a criatura em pedaços e consegue libertar a Sarato. Quando o Hiro tira ela da água, ele percebe que ela ainda estava segurando firme a moeda que ele havia dado a ela e sorri ao ver aquilo. Já de volta na cidade, eles descobrem que a tal recompensa pelo monstro era tudo mentira. Mesmo assim, eles conseguem vender os tentáculos por um valor bem alto. Com esse dinheiro, o grupo decide comprar armaduras leves para cada um e a jornada continua, e logo em seguida, as crianças da vila se juntam para dar tchau ao Hiro e seus amigos, mas ficam um pouco apreensivo
apreensivas quando percebem que o Tomite não apareceu. Logo depois, Tomite surge e anuncia para sua turma que vai acompanhar o Hiro porque ele quer fazer a diferença e ajudar a transformar esse mundo cheio de problemas. A criançada aceita com alegria e se despede dele, junto com os outros que continuam na cidade. Mais à frente, eles encontram a Eren, que revela que foi a Charicharu quem espalhou aquela armadilha nas águas curativas. Ela fala que pode acabar se juntando ao grupo, mas o pessoal recusa, até que a Eren, que tem traços felinos, mostra um mapa que leva até o Nambuco. Após ver isso, o Hiro decide aceitar e todos seguem o caminho, deixando a cidade para trás. Eles continuam atravessando o deserto até verem uma placa alertando sobre a presença de ursos na região. Mesmo com o aviso, o Hiro só consegue pensar no dragão. Ele segue adiante enquanto o resto do grupo ainda fica parado por um instante. Durante isso, Palupa repreende a Eren por estar acompanhando o grupo. Ela responde que tá ali porque o Hiro deu autorização e nesse momento ele tropeça e cai numa duna gigante de areia porque estava distraído. Logo, um pássaro bem estranho aparece voando por cima deles e no abdômen da criatura um olho se abre, permitindo que os espiões do Nambuco monitorem o grupo. Assim que vê a localização deles, o Nambuco ordena que chame a Charicharu e logo depois pergunta sobre o valor atual das pedras mágicas. Enquanto isso, o grupo de Hiro continua avançando até encontrar uma floresta. Ali eles decidem parar para descansar, pegar água e reunir alimentos. O Tomite fica de boca aberta com aquilo. Ele sempre pensou que além da cidade só existisse areia por todos os lados. De repente, o mesmo pássaro de antes volta a aparecer. Ele tenta atacar o grupo, mas eles conseguem escapar por pouco. Só que o bicho se vira e se prepara para atacar novamente. Quando o Hiro avança, ele fala ao Hiro que vai provar que seu treinamento valeu a pena. A criatura chega até o Hiro, mas ele não consegue fazer nada com sua espadinha. Então Hiro assume e consegue afugentar o pássaro. Logo depois, o grupo pensa onde que vai passar a noite. Eles resolvem seguir floresta adentro, porque o bicho era grande demais para voar entre as árvores densas. Eles montam um acampamento, acendem uma fogueira e começam a cozinhar. Passou um tempo e o Hiro começa a estranhar a demora da Sarato, que foi buscar água. O Hiro vai atrás dela, mas acaba dando de cara com a Eren, que estava sentada numa árvore tocando harpa. Ele pergunta por que ela tá ajudando o grupo e o que tá querendo com tudo isso, mas ela responde que só quer juntar informação e ganhar uma grana. O Hiro fala que vai atrás do Gran Troll a custe o que custar e pergunta o que ela faria se tivesse esse poder todo. A Eren responde que criaria o homem ideal, como o Hiro. Logo em seguida, ele vai até a fonte que a Eren mencionou, onde a Sarato deveria estar. Em outro ponto, o Nambuco negocia com um grupo chamado Os Bônus, vendendo suas invenções em troca de pedras mágicas. Ao mesmo tempo, ele também fecha acordos com os inimigos dos Bônus, conhecidos como os Kylias. Ele oferece armamento para ajudar a derrotá-los e logo depois, a Charicharu aparece junto com o Nambuco e ele avisa que essa é a última chance dela. Se ela falhar, não vai ter mais espaço ao lado dele. Então ele entrega a ela alguns pássaros espiões que ela deve usar para atacar o Hiro e seu grupo. A Charicharu manda seu pássaro rastrear o grupo e ele rapidamente localiza onde eles estão. Logo depois, ela abre um portal mágico para transportar os seus soldados até lá. Enquanto isso, Hiro e seus aliados chegam numa área onde tem uma fonte de água bem limpa. Ele também alcança as terras que o Palupa havia indicado como uma possível oportunidade de venda. De repente, a Charicharu surge na frente deles com seus homens e sem perder tempo invoca alguns gigantes de terra para tentar impedir o avanço do grupo. O Hiro decide contra-atacar, mas a Charicharu os derruba facilmente com um ataque de raio. O Hiro oferece para ajudar acompanhado pelos outros. Ao perceberem que Eren escapou da luta, o Palupa comenta que isso é bem típico dela. Logo em seguida, a Charicharu ataca novamente o Hiro, mas dessa vez ela usa um feitiço de gelo que destrói a espada dele, deixando o garoto totalmente vulnerável diante da feiticeira. O Hiro tenta alcançar o local da luta, mas um dos gigantes o intercepta e o impede de continuar e ainda o derrota. Logo depois, o Palupa joga sua bandagem em cima do Tomite, que pega alguns cartões vermelhos com uma imagem de uma menina de cabelo rosa. Quando ele joga um dos cartões no chão, surge um baú com pernas monstruosas, e de dentro do baú surge uma garota chamada Mumo, que pergunta pro Palupa qual arma ele precisa dessa vez, mas ele responde que o seu plano agora é dar o fora dali, pois se todos forem pegos, acabou pra eles. Então a Sarato, o Tomite e o Palupa entram no baú, seguidos pela Momo. Enquanto isso, a Charicharu tá quase levando o Hiro até o Nambuco, mas o Hiro aparece correndo na direção deles. Isso deixa a Charicharu bem irritada e ela solta um feitiço ainda mais forte, destruindo o chão sobre seus pés. Ela aprisiona o Hiro numa bolha cheia de espinhos feitos de vinhas, e logo depois enfia a ponta do guarda-chuva na mão dele e ameaça falando que vai matar o amigo dele. Ao escutar isso, a marca do Hiro se ativa e toma controle
controle do seu corpo, e em questões de segundos ele começa a mudar de forma. Os seus olhos começam a ficar vermelhos, os dentes crescem como presas e suas unhas viram garras. Além disso, energia sombria muito forte começa a sair do seu corpo, e com alguns ataques rápidos ele elimina vários soldados que estavam com a feiticeira. Ao ver isso, um dos guardas avisa Sharisharo que eles precisam bater em retirada agora. Desesperada, ela abre um portal no chão para fugir. Nesse instante, o Hiro avança para tentar impedi-la, mas antes que alcance ela, ele volta ao normal e ela cai no chão completamente sem forças. Enquanto isso, o Hiro desmaia e várias imagens passam pela sua cabeça. O Giro marca no seu corpo os ataques que ele fez e a dúvida do que aconteceu, e mais tarde, ele começa a acordar no meio do deserto e vê algo se aproximando pela areia. Ele até tenta se levantar, mas se esconde ao notar que é o Nambuco se aproximando em sua carruagem. A Mumu se teletransporta para o local onde eles estavam antes. Ela cobra o Palupa pelo serviço e desaparece, e lá ela encontra o Giro desmaiado, mas a Sarato desperta usando um tipo de magia ao tocá-lo. Em seguida, ela pergunta sobre o Hiro e o Giro se levanta relembrando do que aconteceu antes dele apagar. Quando eles olham ao redor, veem os corpos dos guardas derrotados pelo Hiro e tentam entender o que é que aconteceu. Enquanto isso, Nambuco e seus homens estão com a mulher de cabelo roxo, mostrando uma nova arma criada pelo Baharupa. No local, há um orc e alguns prisioneiros amarrados próximo a uma colina, onde colocam uma máquina bem esquisita. O Baharupa liga a máquina e uma luz começa a absorver tanto o orc quanto os humanos. Logo, fica claro que a máquina juntou o corpo do orc com o dos humanos, criando uma criatura completamente nova. Ao ver o resultado, a mulher elogia o Nambuco, falando que o experimento foi um sucesso. E nisso entendemos que um dos planos do comerciante era montar um exército cheio de monstros criados dessa nova forma. O Hiro, ao presenciar essa monstruosidade, sai do esconderijo e vai pra cima do Nambuco na base do soco, já que sua espada estava destruída. O Nambuco revela que estava procurando por ele e logo acerta um golpe por trás, mandando os guardas capturarem o garoto. Enquanto isso, o grupo do Hiro se aproxima do local onde os soldados foram derrotados e acham sua espada quebrada. A Aeris então pergunta se ele usou algum tipo de feitiço. O Palupa dá um esporro nela por ter fugido na hora da confusão, falando que ela foi covarde, e ela se desculpa, falando que sabia o momento certo de recuar. Logo em seguida, o Giro e os outros veem pegadas no chão e decidem segui-las pelo deserto. O Nambuco se encontra novamente com a mulher de cabelo roxo num quarto bem luxuoso e agradece pelos negócios. Ele manda trazer alguns jovens com comida para agradar a mulher e depois sai, falando que só quer o dinheiro dela para continuar a pesquisa. Na saída, o Nambuco dá de cara com a Sharisharo, que pede desculpas por ter falhado e fala sobre o enorme poder que o Hiro tem. Ele admite que não fazia ideia de que o garoto era tão forte assim e dá uma bolsa de moedas como recompensa para ela e seu grupo. Com isso, a feiticeira o abraça e fala que o ama. Após isso, ela se joga nos braços de um dos guardas e grita toda empolgada que agora a vida dela pertence ao Nambuco. Enquanto isso, o grupo do Hiro chega ao ponto onde ele foi capturado e presencia o momento em que o orc está fundindo com os humanos. Ali, o Giro concluiu que aquilo não foi feito pelo Hiro, mas sim pelo Nambu, e todos saem disparada para tentar encontrá-lo. Logo, vemos o Hiro amarrado numa cadeira dentro de uma sala. Pouco tempo depois, o Nambuco entra carregando uma bolsa cheia de armas bem esquisitas. O sujeito abre a bolsa e revela diversos tipos de ferramenta de tortura, avisando ao Hiro que eles podem acabar se tornando bem íntimos, já que os humanos não aguentam muito sofrimento. Ele pretende fazer uma série de perguntas até arrancar dele a informação que quer. O Nambuco então impõe a sua arma e começa perguntando qual a ligação dele com o Daganzoto, mas o Hiro devolve com outra pergunta: por que tanto interesse no dragão? E nesse momento a gente descobre que o Nambuco quer tirar vantagem financeira do caos que o Daganzoto traria se voltasse a aparecer. Mas quando ele se prepara para amputar o braço do Hiro, acaba ouvindo a voz de uma mulher da realeza do lado de fora, reclamando sobre um dos meninos. Com isso, Nambuco deixa a arma cravada no móvel e sai para resolver a situação. Aproveitando a chance, o Hiro consegue soltar a corda de um dos pés, chacoalha até que o emblema que pegou na cidade caia da bota e tenta escapar. Enquanto isso, o Dr. Baharupa sente o cheiro da Sarato e vai atrás dela com uma máquina esquisita que parece um cachorro, indo direto até onde o Hiro está. O Hiro continua fingindo que tá preso na cadeira e o velho pergunta por que ele tem o cheiro da Sarato. Ao ouvir o nome dela, o Hiro reconhece e o médico então quer saber se ela está bem e onde está, mas ele responde que os dois se separaram recentemente. Quando o médico pergunta onde eles se encontraram, o Hiro conta a história do dragão de areia e como ela encostou no peito do dragão para ouvir o seu coração. O Baharupa fica espantado com isso e vai tentar escutar o coração do Hiro também, mas de repente ele se assusta e afirma que o coração dele não pertence a si mesmo. Por isso ele acredita que foi o destino que uniu ele e
a Sarato. O médico pede para que o Hiro cuide dela, mas ele responde que está preso e que o Nambuco vai acabar torturando ele se ele não fugir logo. Nesse momento, o velho tira uma poção estranha e manda ele beber, falando que se ele pensar na Sarato enquanto bebe essa poção, isso vai libertá-lo. O Hiro toma a poção e começa a levitar envolto de uma energia roxa, e antes de desaparecer, o médico comenta que adoraria que ele conhecesse o Mestre Tel. Logo depois, o Hiro cai bem no meio do grupo dele, que estava vigiando o acampamento do Nambuco à distância. Ele avisa que eles precisam sair dali imediatamente. De volta à sala, o Nambuco encontra o Baharopa sentado no lugar do garoto e exige saber o que aconteceu com ele. O médico admite que o deixou escapar, explicando que também vive por conta da Sarato. Então o Nambuco pergunta se ele não tinha se livrado daquela coisa antes. O Baharopa diz pra ele que pode matá-lo se quiser, mas o Nambuco se recusa, pois ainda precisa do velho para terminar um certo projeto, mas deixa bem claro que quando o trabalho acabar ele vai pagar caro pelo que fez. Na saída, o Nambuco ainda comenta intrigado sobre o que o Hiro vai pensar ao descobrir a verdadeira natureza da Sarato. Mais tarde, o grupo do Hiro se esconde em uma caverna localizada numa antiga mina de pedras mágicas que já foi abandonada. Lá, o Hiro conta o que aconteceu e a Sarato diz pra ele que ele tá com o cheiro do Dr. Baharopa, a quem ela chama abertamente de pai. Então o Hiro se volta pro Hiro e fala pra ele que o que mais inquieta é o que o médico disse sobre o coração dele não ser seu. Ele continua falando que talvez o Bairo tenha transplantado o coração do garoto por um coração de dragão há 10 anos como última esperança. Por isso que o Hiro consegue sentir a presença do Daganzoto e compartilha a mesma marca no peito e no coração. O Hiro ainda comenta que isso talvez explique porque o dragão o protegeu na cidade e que ele pode acabar despertando um poder estranho, algo que ele já demonstrou antes, quando sentiu medo e dor. Ele chama isso de Dragon Form, deixando claro que se refere ao Hiro. O Hiro então se pergunta que se pra derrotar o Daganzoto ele vai ter que morrer também. O Hiro responde que não dá pra afirmar isso com certeza, então o Hiro sai de perto revoltado porque percebe que talvez ele terá que encarar a própria morte pra concluir sua vingança. Logo em seguida, o Hiro e o Palupa vão atrás dele. A Eren também tenta seguir, mas o Tomite a impede, dizendo que isso é algo pessoal e não seria certo espioná-lo. Enquanto isso, a Charicharu brinca com um monstro chamado Cachorro Amarelo, que é um presente do Nambuco. Ela ordena que ele vá atrás do herói. Então o pelo da criatura se transforma em olhos vermelhos que saem voando para rastrear o alvo. A Sarato se despede deles, voltando ao Hiro, que tá sentado à beira de um penhasco quando o Hiro e o Palupa chegam. O Hiro, que é um largato humanoide, se aproxima falando que ele era apenas uma criança adorável, embora agora seja um jovem cheio de inseguranças. Ele relembra que seu próprio filho se encolhia igual uma bolinha sempre que era repreendido por quebrar algo enquanto dormia. O Palupa entra na conversa falando que o Hiro sempre agia assim quando estava mal, como no enterro dos pais ou nos treinos com o Hiro, quando errava alguma coisa. O Hiro então pergunta qual é o objetivo deles e onde eles querem chegar. O Palupa explica que o Hiro costumava estudar magia à noite depois de treiná-lo, e que durante 10 anos aprendeu tudo do zero com ele. Ele fez isso para entender os riscos que o Bairo correu para salvar o filho, e também para poder cuidar direito dele, e logo após isso, o Palupa afirma que eles precisam protegê-lo e que vão sempre estar ao lado dele. O Hiro se anima e pergunta se eles vão continuar ali até ele conseguir a tal grande Troa. Com isso, ele toma a decisão de encontrar o tesouro do pai para tentar trocar o seu coração pelo do dragão e assim garantir a sua sobrevivência. Na sequência, o grupo se junta novamente e segue viagem, mas a Eren some de novo durante a caminhada. A Sarato pede para que o Hiro ouça o coração lindo dela batendo e o Palupa tenta corrigir, falando que seria impossível para ela ouvir. Ela responde que está prestando atenção. O Tomite aproveita um momento para perguntar ao Hiro se ele consegue ativar sua forma na hora que ele quiser, mas de repente a gente vê um dos olhos mágicos da Charicharu que está espionando o grupo, permitindo que ela saiba exatamente onde eles estão. Nesse instante, ela parte em busca deles com seus soldados e logo depois, o grupo chega em uma vila completamente devastada. Lá não restou nenhum sinal dos moradores e ao se aproximarem, eles encontram um poço destruído com marcas de garra por todo o lado. Isso faz com que o Hiro tenha uma lembrança traumática do seu passado. Ele decide vasculhar bem a área antes de se estabelecer por ali, mas ao avançarem pelas ruínas, ele se depara com a memória da sua infância. É aí que somos apresentados ao passado triste do Hiro e também dos seus pais, um ogro e uma humana. Os outros ogros ficam revoltados ao verem uma mulher humana naquela casa, culpando ela pela destruição causada pelos humanos. Com isso, decidem executar os dois, a mulher por ter traído sua raça e o homem por ser responsável pela ruína da aldeia. Antes de ser executado, o pai do Hiro fala pro filho que estava se escondendo e que um herói de verdade nunca ignora uma boa ação. Logo depois,
depois o Giro corre e acaba caindo e é encontrado por seu pai, que o leva para casa. Enquanto isso, no presente, o Tomite entra numa casa abandonada para investigar e acaba achando vários corpos. Ele sai correndo apavorado quando percebe que o responsável pelo massacre ainda está ali e avisa o grupo para fugir. Atrás dele surge novamente aquela criatura, uma mistura grotesca de orc com humano correndo atrás dele. O Hiro explica que aquilo é um dos experimentos do Nambuco. O Giro fica furioso com isso e se coloca na frente do Hiro para protegê-lo, tentando atacar o monstro com sua espada gigante, mas ele acaba errando o golpe e o bicho vai para cima do Hiro. O Hiro tenta se transformar em dragão, mas por mais que se esforce, não consegue ativar o poder. O Giro o salva e dessa vez acerta a criatura com um golpe na lateral do corpo. Fora dali, vemos a Eren se encontrando com a Sharisharo para tentar falar com o Nambuco e repassar algumas informações. Quando ficam sozinhas, a Eren revela para a comerciante que o Hiro é o filho do Byron e que o coração do dragão está dentro dele. O Nambuco fica desconfiado e pergunta por que ela tá revelando isso. A Eren responde que quer ser recompensada por compartilhar algo tão valioso. Como agradecimento, o Nambuco entrega a ela um objeto chamado Alshina e fala que se o Hiro realmente for filho do Byron, ele vai voltar para buscar o Grand Troa. Em seguida, Nambuco chama a Sharisharo para conversar com a Eren e pede diretamente que ela mate o Hiro. E a Eren aceita isso numa boa, sem hesitação. Mais adiante, descobrimos que a Eren seguiu à risca a ordem do Nambuco. Ela recebeu a Sharisharo por meio de uma mulher chinesa e agora está a caminho da vila onde o grupo está hospedado. Chegando lá, o Hiro finge que vai comprar uma espada, mas o Palupa o alerta. Ele diz que tem que ser algo barato, já que o grupo quase não tem dinheiro e ainda tem muita estrada pela frente. Após algum tempo, eles chegam numa hospedaria e conseguem um quarto, mas precisam cozinhar e comer por conta própria para não gastarem muito. Logo depois, o Hiro testa várias espadas, até que o Giro encontra a ideal, uma lâmina mais curta e leve, ideal para ele usar. Quando a Sarato vê a espada, ela confessa que sente um certo receio dela, mas mesmo assim, o Hiro decide ficar com a arma. Mais tarde, o Hiro e a Sarato estão passeando pelo mercado quando ela se encanta por um acessório em forma de lua crescente. Ela para na frente da loja e o vendedor tenta convencê-los a comprar, mas é muito caro. Então a Sarato mostra pro Hiro a moeda que havia ganhado dele e o Hiro responde que adorou a pedra brilhante, então não precisava comprar mais nada. Após isso, os dois saem da loja e se encontram com o Giro. Em outro ponto, a Eren vai até a loja de armas e compra 5 flechas com penas encantadas, capazes de derrubar um monstro grande com facilidade. Durante a noite, o grupo se reúne para jantar e conversa sobre o que fazer a respeito do que o Baharupa falou sobre o Mestre Tel. Nisso, o Hiro descobre que esse pessoal era o médico do pai dele. A Sarato conta que o pessoal do grupo dela conhece esse médico e que são bem próximos dele. Então o plano passa a ser encontrar esse médico para bater um papo. Mas por enquanto todo mundo vai descansar e cada um segue pro seu quarto. Só que naquela mesma noite algo muito estranho começa a acontecer. Uma sombra sinistra na cidade começa a crescer e se mover lentamente, enquanto alguns membros do grupo ainda estão dormindo. O Giro e o Hiro conversam sobre a aldeia anterior e ele pergunta por que o Giro salvou ele. O Giro responde que isso faz parte do trabalho dele. Quando o Hiro explica por que não consegue dormir, ele fala que é por causa do dragão dentro dele que não o deixa em paz. A sombra estranha começa a se movimentar novamente e acaba atacando um gato que dormia por perto, deixando apenas o guizo dele para trás. Logo, o grupo escuta os barulhos de explosões vindo do lado de fora da hospedaria e saem para ver o que é que tá rolando. Parece que a sombra de um dragão está destruindo as casas e absorvendo qualquer pessoa que encosta com seus braços longos. O Hiro tenta correr até a criatura achando que é o Daganzoto, mas o Giro o segura e fala que essa não é uma boa ideia. A sombra vai para cima com tudo e o Giro crava sua espada no chão tentando atingir a criatura, mas erra e acaba sendo capturado. A Sarato tenta correr para ajudar os dois, mas o Tomite a impede. Ela ainda fica mais aflita, percebendo que aquilo definitivamente não é o Daganzoto. E nesse momento, a Sharisharo surge do lado do Hiro e descobrimos que o monstro foi criado pelo Nambuco. Ele pediu pro Baharupa criar essa criatura e logo depois entregou ela pra feiticeira. A Sharisharo dá ordens ao monstro para devorar o Giro imediatamente. Enquanto isso, ela mira no Hiro com a ponta de um guarda-chuva bem afiado e enche o coração dele de espinhos. Ao mesmo tempo, o Baharupa observa tudo junto com o Nambuco e ele fala que ela não pode matar o Hiro, pois ele é o futuro da Sarato. O Hiro consegue pegar a arma da Sharisharo antes que ela perfure seu peito, mas ela dá um choque elétrico nele. E é aí que descobrimos o plano do Nambuco. Ele quer colocar o coração do dragão em risco para forçar o Daganzoto a aparecer. A Sharisharo continua pressionando a arma contra ele, tentando atingir o seu coração, mas o Hiro tá distraído, pedindo desesperadamente para ela não machucar o Giro. Mesmo assim, ela consegue perfurar a pele dele levemente, e isso faz com que o Hiro
Hiro entre no estado de fúria total e ative sua forma de dragão. A Charicharu é arremessada pra longe só com a energia liberada naquele momento e logo em seguida o Hiro avança com tudo, enquanto uma série de relâmpagos sombrios começa a cercá-lo. Ele vai direto enfrentar os soldados enviados pelo Nambuco e é aí que o Daganzoto começa a surgir das sombras se aproximando do Hiro, mas o Giro aparece e bloqueia o caminho com a ajuda da Eren, que acaba salvando ele. O Hiro então pega uma espada e no impulso lança um golpe em direção ao dragão, só que a lâmina não atinge o Daganzoto e sim acaba acertando em cheio o Giro. Ao mesmo tempo, vemos a Charicharu e o grupo dela se afastando da batalha e todas as câmeras que estavam espionando o Hiro começaram a explodir bem na frente do Baharopa e também do Nambuco. Pouco a pouco, o Hiro vai voltando a si, enquanto isso, o Sarato começa a passar muito mal de repente e após alguns instantes, todos se aproximam do Giro que tá caído no chão no meio de uma poça de sangue. O Hiro percebe na hora o que fez e na manhã seguinte o Giro tá deitado, muito ferido e sendo cuidado pela Sarato e pelo Hiro. Ele tá visivelmente abatido pelo que acabou de fazer e se sentindo muito culpado por ter atacado seu próprio amigo. De repente o Giro acorda por causa do cheiro da comida que o Palupa tá preparando. Todos ficam felizes que ele recobrou a consciência e o Hiro se desculpa na hora. O Palupa tenta consolar ele, falando que aquilo foi por causa da sua transformação em dragão que saiu do controle. O Giro comenta que isso é algo bem arriscado, já que essa forma ainda tá sendo usada e que talvez em algum momento ele não consiga mais voltar ao normal. E logo depois ele se deita novamente e sugere que eles perguntem ao mestre Tal se ele sabe de alguma coisa sobre o assunto. Mais tarde, o Palupa tenta conseguir um remédio com a Mumu, mas ela oferece uma planta caríssima fora das condições dele. No fim das contas, ela simplesmente vai embora, enquanto a Eren fala que sabe onde encontrar um remédio chamado Serafúria. Então o Hiro e a Sarato saem correndo atrás do remédio. Do outro lado, Nambuco aparece recebendo pedidos e mais pedidos de arma, munições e armaduras de vários lugares, e ainda manda espalhar boatos de que um dos países capturou o dragão só pra deixar todo mundo em pânico e aumentar ainda mais as vendas. Nesse meio tempo, a Charicharu tá trancada no quarto junto com o cachorro de pelos amarelos, já que o Nambuco disse que não quer vê-la nunca mais. Já no Canyon, o Hiro e a Sarato finalmente chegam ao local. Ela tenta acalmá-lo falando que tudo vai dar certo, que eles vão encontrar a Serafúria e diz que o coração está bem também, coisa que o Hiro não entende muito bem. Enquanto isso, a Eren tá na estalagem cuidando do Giro quando o Tomite se aproxima do pessoal. Ele compartilha suas dúvidas sobre a Sarato, falando que ela nunca come nada, não sorri e que a Charicharu sempre descobre onde eles estão. Ele também fala que o Baharopa tem ligação com o Nambuco e que por causa da relação dela com o médico, ele tem dificuldade em confiar nela. Ao mesmo tempo, o Hiro e a Sarato chegam numa parte do Canyon onde acham a planta medicinal que precisam, mas ela tá localizada bem no fim de um caminho longo e complicado. O Hiro fala para Sarato esperar ali no topo, mas ela não aceita e decide ir junto, determinada a ajudar o Giro. Eles passam um tempo explorando a parte de baixo do Canyon, mas não encontram nada, quando de repente, um sapo com chifres enormes aparece da grama alta e ataca os dois. A Sarato empurra o Hiro pra longe do bicho e os dois começam a fugir, até escorregarem no chão molhado, já que começa a chover. Logo depois, a Sarato olha para uma formação de terra e vê uma prata rara bem no topo. Na mesma hora, o Hiro sobe até lá e enquanto isso, a Eren conta que o Tomite e o Hiro ouviram diretamente do Nambuco que ele queria matar o Hiro, mas depois resolveu mudar os planos. Ela mostra que eles têm uma Alchina e foi com ela que conseguiu escutar o que o comerciante estava planejando. Após isso, a Eren levanta a hipótese que o Nambuco tá tentando entender qual é a relação entre o Hiro, o Daganzoto e o Palupa, e é aí que ela percebe o motivo dele ter reunido todos naquele lugar. De volta ao Hiro, ele tenta puxar a erva com todas as suas forças, mas não consegue arrancar do chão e de repente, o terreno começa a estremecer e uma tartaruga gigantesca surge, revelando que aquela montanha na verdade era a carapaça de um monstro. Por outro lado, a Eren deixa claro pros outros que eles precisam correr e ir direto pra terra onde os desejos morrem. A garota gato explica que o Nambuco tá vendendo armas e recursos pros 3 maiores países, tudo por causa do medo gerado pelo Daganzoto, e que ele ainda controla o valor das pedras mágicas pra manter o controle da situação. Ou seja, ele tá ganhando muito dinheiro em pouco tempo, só que se continuar assim, vai estourar uma guerra por todo o continente e vai ser impossível atravessar os campos de batalha pra chegar até o Nambuco. Por isso, eles precisam agir rápido pra conseguir a tal substância poderosa se quiserem vingar os pais e acabar com toda a história de uma vez por todas. Após muito esforço, o Hiro finalmente consegue colocar as mãos na erva, mas ele acaba escorregando da tartaruga e a Sarato o salva, segurando ele nos braços, e ela dá uma risadinha enquanto ainda o segura. Assim que eles descem, ele comenta que é a primeira vez que vê ela rindo desde que se conheceram, e após isso, a Sarato abaixa o
olhar por alguns instantes, mas logo volta a sorrir. Os dois trocam um olhar cheio de alegria e de volta a casa, o remédio feito com a Cera Fúria começa a fazer efeito. A cura funciona e o Giro melhora bastante. Enquanto isso, vemos o Tomite usar a Alchina da Eren para falar com a Pechat. E quando ela retorna, traz notícias bem ruins. Na cidade dela, o povo está forçado a trabalhar nas minas, mas só gente pobre vai pra lá, praticamente pra morrer, não tem nenhuma comida por perto. O Tomite fica revoltado com a situação e começa a chorar, prometendo que vai conseguir o Grand Troll pra ajudar. Com isso, o grupo decide tirar um tempo pra descansar no dia seguinte. Após comerem e se recuperarem, todos partem pra vila e o Tomite comenta com o Palupa que já não sente mais aquele incômodo com a presença da Sarato. Enquanto estão subindo a montanha sagrada, um senhor de aparência estranha aparece do nada flutuando ao lado do Giro, do Palupa e do restante do pessoal. Ele tem o cabelo verde e orelhas pontudas. Eles o reconhecem na hora, é o Mestre Tel. Ele pergunta se trouxeram algum presente pra ele, mas assim que vê a Sarato esquece completamente disso e corre pra abraçá-la, já que os dois já se conheciam de antes. Logo depois, o grupo vai até uma caverna próxima, onde o Mestre Tel mora. Lá eles explicam o que rolou com o Hiro e do nada ele começa a cobrar o professor, perguntando por que ele não fez nada pra salvar os pais dele e impedir o desastre daquela batalha. Mas o Mestre Tel responde dizendo que assim como ninguém consegue parar a força da natureza, também não dava pra enfrentar um dragão maligno à força. Então o velho se levanta e chama o Hiro pra acompanhá-lo, falando que agora eles vão praticar magia. O problema é que o Hiro tá bem desconfortável com isso, já que ele é um espadachim, não tem nada a ver com magia. Mas antes de iniciarem o treino lá fora, o mestre manda o Giro e o Tomite saírem, usando a desculpa de que eles precisam buscar água e carne. A Eren também se afasta por um tempo, e nisso o mestre pergunta pro Hiro se o chão onde ele tá está nivelado. Ele responde que não, mas mesmo assim é instruído a dar um passo à frente. Então ele pergunta se o passo que deu foi reto, e o Hiro responde que sim. Logo o mestre questiona como o passo pode ter sido reto se o solo está inclinado. E a seguir ele entrega um papel com um desenho do rosto da Sarato e pede pro Hiro amassá-lo. Após isso, o mestre faz ele esticar o papel várias vezes sem explicar o motivo. Enquanto isso, a Eren está com a Alchina em uma colina próxima, ouvindo sobre o conflito que está prestes a começar. Ela percebe que não falta muito tempo para tudo estourar, e após bastante tempo praticando com o papel, a Sarato se aproxima e pede para ver o desenho do Hiro. Quando ele mostra o papel ao mestre, ele observa os dois com surpresa, desconfiado que o vínculo entre os dois está ficando mais forte. Para a próxima parte do treino, o mestre Tel manda o Hiro escolher uma pedra. Ele escolhe uma, mas a Sarato aproveita a chance para mostrar a moeda que havia dado para ele. O Hiro responde falando que aquela moeda é justamente a pedra que ele recebeu, e o mestre elogia falando que a moeda é muito bonita e combina perfeitamente com ele. Após isso, o velho manda o Hiro apontar o lugar exato onde ele quer que a pedra caia. Ele escolhe o lugar, mas a pedra não cai onde ele queria, mas mesmo assim, o mestre o corrige e o Hiro responde falando que foi exatamente aonde ele quis, então tá tudo certo. Logo depois ele saca a sua espada e ameaça o mestre, o que faz o Paluta o chamar a atenção, mas por fim o velho resolve treinar com ele usando a espada. O mestre Tel se posiciona na frente do Hiro e pega algo invisível com suas mãos, chamando isso de espada. Ele então golpeia o bastão mágico da Sarato e o atinge, e depois explica que aquilo é um tipo de magia, apesar de se referir a ela como espada, e incentiva o Hiro a tentar também. O Hiro copia o movimento do mestre e finge que tá segurando uma espada invisível, chamada Coco, e ele lança um golpe direto que acaba rachando uma pedra que estava próxima. Mesmo achando que aquilo tudo era uma perda de tempo, o mestre elogia o esforço e eles seguem treinando por várias horas, enquanto o resto do grupo se ocupa com outras tarefas. Quando o dia termina, todos vão descansar depois de tanta atividade, cada um com suas responsabilidades. Por outro lado, a Charicharu tá super abatida, mesmo estando trancada no seu quarto, até que do nada um guarda aparece pedindo para ela se encontrar com o Nambuco. E enquanto isso, o Giro está com o mestre Tel conversando sobre o Hiro, falando quanto ele se parece com seu pai, Bairo. Lá o mestre Tel comenta com o Giro que mesmo após 10 anos, ele não conseguiu atingir o mesmo nível do garoto com a espada. Dizem que ele tem um enorme talento para magia e o garoto é realmente poderoso, já que qualquer pessoa normal não aguentaria carregar dentro de si um coração de um dragão. Logo após isso, o mestre continua conversando com o Giro, explicando mais sobre o poder do Hiro, e avisa que é extremamente perigoso, já que no primeiro golpe que ele lançou com sua espada invisível, o ataque se dividiu sem nem encostar no cajado da Sarato, e mesmo assim atingiu o velho, que por pouco não foi acertado, só escapou porque se protegeu bem na hora. Após isso, ele ainda revela que a Sarato e o Hiro são como duas metades de um casal que precisam estar sempre juntos, e essa revelação deixa o Giro super surpreso. Enquanto isso, a Charicharu
pássaro reencontra o Nambuco, e ele a recebe com um abraço caloroso e sai com ela dali, deixando o resto da missão nas mãos do Baharopa. No dia seguinte, o Hiro continua seu treinamento com o Mestre Tel. O velho sugere que ele fique com a cabeça para baixo entre as pernas. O Hiro acaba ficando de saco cheio desse treinamento esquisito e acaba parando e saindo dali com raiva. O Palupa concorda com ele e fala que não existe um mundo onde usam espadas com esse tipo de postura na qual o Mestre Tel está ensinando. O Hiro fala que desiste, mas o Mestre Tel propõe a ele fazer um desafio final. O Hiro volta e ele fica surpreso ao ouvir aquilo. O mestre pede para ele o cortar com a espada Coco e que se ele o acertar estará livre de seu treinamento. O Hiro fica meio frustrado achando que não tem poder para usar magia, mas ainda assim se concentra e manda um golpe, só que aparentemente nada acontece. Mesmo assim, o velho começa a fingir dor, exagerando como sempre, e fala que o ataque o atingiu, e com isso ele decide que o Hiro passou no teste e pode seguir em frente. Enquanto a turma vai se afastando, fica claro o que aconteceu. O ataque feito pelo Hiro foi super forte e fez com que o Mestre Tel se defendesse usando magia de proteção. Ele concluiu que a decisão do Bairo de ter substituído o coração do filho por de um dragão valeu a pena, e é por isso que o Hiro consegue controlar esse poder absurdo. A aventura do grupo continua por diversas cidades, rios e matas, até que finalmente chegam ao deserto conhecido como Deserto da Morte. Além dele está o destino que o aguardam, e logo em seguida o Hiro sai correndo pelo deserto, mas um pássaro inimigo aparece no caminho e o Hiro o derrota com um golpe certeiro. O Tomite então se pergunta como os inimigos sempre conseguem localizar ele. Nesse momento, o aparelho da Eren começa a funcionar. A voz do Nambuco sai dele falando diretamente com ela. A galera fica em choque percebendo que a Eren era na verdade uma espiã infiltrada esse tempo inteiro. E ela se mete numa baita encrenca. Quando é desmascarada, a garota gato pega o aparelho que estava jogado no chão. O grupo exige que ela diga a verdade e ela assume tudo, falando que não tem mais por que mentir. Ela revela que estava passando informações pro Nambuco. Os outros perguntam se ela realmente vendeu eles como se fossem produtos e ela admite que recebeu uma boa quantia por isso. O Hiro chega a considerar matá-la ali mesmo, mas depois de ameaçar com a espada por alguns segundos, ele percebe que isso não mudaria nada. O grupo inteiro se mostra decepcionado e com raiva da Eren e decide continuar atravessando o Deserto da Morte, ignorando os avisos dela sobre os perigos. Ela ainda solta um comentário falando que é melhor ninguém voltar chorando depois. E em outro lugar, vemos a Charicharu prestes a obedecer mais uma ordem do Nambuco. Um guarda que tá por perto tenta convencê-la a não fazer isso, mas ela fala que só tá cumprindo o que o Nambuco mandou. Ela então pede para que o Dr. Baharopa ative sua invenção e logo depois, a Charicharu entra num tipo de cápsula cristalina. A gente vê aquele cachorro amarelo do outro lado, separado dela por uma barreira, e assim que ela entra, o Dr. Baharopa aciona o dispositivo. As cápsulas de cristais então começam a emitir uma luz intensa, para surpresa do guarda que observava tudo. Voltando pro grupo do Hiro, eles continuam caminhando por aquele deserto escaldante, lutando contra o calor absurdo. E esse daí sou eu numa segunda-feira qualquer, lutando contra o calor. Mas enfim, o Tomite logo começa a reclamar do calor e a moral da equipe só vai caindo. Mesmo assim, o Hiro acredita que vai sair dali sem depender da traidora Eren. Enquanto isso, em outro reino, vemos que os líderes estão se preparando para uma guerra que pode envolver todos os países. Eles estão agindo com base nas informações manipuladas pelo Nambuco. Então, eles acabam acreditando que o rei de Sentia Moria acabou se aliando ao rei de Van Lodes para libertar o dragão da Ganzoto e jogar o continente no caos. Por isso, o rei decide tomar uma atitude. Ele reúne suas tropas e parte para a zona neutra com a intenção de proteger o povo e encerrar esse conflito. Quando anoitece, o Hiro e seus aliados acampam no meio do deserto, mas enfrentam outro obstáculo. Dessa vez é o frio congelante da noite, que contrasta totalmente com o calor escaldante do dia. O Palupa pergunta se falta muito para chegarem à terra onde os desejos morrem, e o Hiro responde que eles ainda vão ter que aguentar pelo menos mais umas 3 noites naquele deserto. Na manhã seguinte, o grupo do Hiro continua sua jornada atravessando o deserto, e quase esgotou completamente seu suprimento de água. Do nada, o Palupa acaba escorregando em uma encosta de areia e vai direto para a armadilha de um bicho conhecido como Jangalo. Ele se parece bastante com um verme gigante. Nesse instante, em que o Palupa começa a deslizar rumo ao centro da armadilha, um monstro aparece e tenta engolir ele na hora. Mas o Hiro e o restante do grupo reagem rápido e jogam algo para ele se segurar. Mesmo assim, eles não conseguem impedir que o Palupa fique pendurado apenas por uma peça de roupa lançada pelos amigos. Ele tá quase sendo devorado quando de repente algo cai do lado dele, um tronco amarrado numa corda. Quem joga é a Eren, que surge bem a tempo de ajudar. Ela e o Hiro se unem para puxar o homem largado
gato de volta e o Jangalo afunda de volta na areia após sua tentativa ter dado errado. Após ser puxado, o Palupa agradece a Eren por ter salvado ele, mas o Hiro se irrita e fala que não quer ver ela nem pintada de ouro. Mesmo assim, ela insiste que se continuarem indo daquele jeito, vão acabar se perdendo. Eles estão indo totalmente na direção contrária do que realmente importa. Todo mundo fica surpreso e a Eren mostra um monstro morto gigante. Ela dá a entender que se não escutarem o que ela tem pra dizer e receberem ajuda, eles vão acabar igual aquele bicho ali. Enquanto isso, no reino de Stilfen, o rei cai no plano do Nambuco e começa a acreditar que o reino de Van Lodds e de Santa Amoria se aliaram. Achando isso, eles começam a agir e tomar decisões. E logo depois, algumas portas se abrem e o rei aparece. Do outro lado, o grupo do Hiro se depara com uma tempestade de areia imensa. Eles até tentam escapar, mas não conseguem. Após um tempo, o grupo se separa e o Palupa acorda do lado da Eren, que permaneceu junto com ele. Ele pergunta onde o pessoal está, mas ela não sabe responder e que o ideal seria procurar um oásis, talvez eles encontrassem algo. Em outro lado do deserto, o Giro encontra o Tomite desmaiado, visivelmente afetado pela tempestade, e agora eles estão sozinhos, enquanto o Hiro segue com a Sarato, andando no meio do calor escaldante, embora ela pareça bem tranquila. A noite começa a se aproximar e o Palupa continua sua busca pelo oásis junto com a Eren, só que nada aparece. Nesse momento, o Palupa começa a ficar exausto e a Eren oferece ajuda para carregar os itens dele, mas ele recusa, dizendo que não quer que alguém como ela toque em suas coisas. A Eren explica que só tá ali como uma vendedora de informações e que tentou se infiltrar com o Nambuco para roubar o Gran Troa dele, mas acabou sendo descoberta antes de conseguir. Mesmo assim, o Palupa tá tão debilitado que vai caindo aos poucos, pedindo por água. Já o Hiro também não tá nada bem, tá tremendo, com frio e com sede. A Sarato continua firme ao lado dele, visivelmente aflita. Na manhã seguinte, o Palupa acorda se sentindo melhor, graças aos cuidados da Eren. Por outro lado, o Hiro só piora. A Sarato percebe que ele vai morrer se nada for feito. Ela olha ao redor e parece captar o cheiro de uma nascente por perto. Como sente que tá próximo, ela tira parte da roupa e vai atrás da fonte. Enquanto isso, o Giro carrega o Tomite nas costas, e os dois acabam avistando o Palupa e a Eren caminhando ao longe. Assim que se encontram, o Palupa fala que o Giro sobreviveu graças à garota gato, e o Giro responde que o Tomite precisa beber água urgentemente. A Eren avisa que o oásis está por perto, mas o Giro pergunta se é seguro confiar nela. Ela responde que também não quer morrer naquele deserto e que vai continuar em direção ao oásis. Cabe a eles decidirem se vão junto ou não, e no fim eles resolvem seguir ela mais uma vez. Enquanto isso, a Sarato encontra um pouco de água e corre para entregar pro Hiro, que já estava começando a ter alucinações e lembranças da sua infância. Após beber um pouco, ele melhora e a Sarato ajuda ele a caminhar para continuarem buscando mais água e reencontrar os companheiros. Outro grupo chega ao oásis logo em seguida. O Palupa e a Eren se jogam na água sem pensar duas vezes, enquanto o Giro dá água pro Tomite, que logo começa a apresentar sinais de recuperação. Enquanto isso, a Sarato e o Hiro seguem andando por um lugar onde há algumas poças no chão, mas de repente, eles veem algo se aproximando rapidamente. Ao olhar com mais atenção, eles percebem que é a Charisharu, que agora tá fundida com o cachorro amarelo. Ela tá bem mais ágil e bem mais poderosa do que antes, e com um único golpe, ela derruba a Sarato e agarra o Hiro. Logo em seguida, ela usa uma pedra azul brilhante para teletransportar os dois direto para onde está o Nambuco, e somem no mesmo instante. Enquanto isso, os países começam a organizar seus exércitos em Balboa, se preparando para mais uma batalha decisiva. No mesmo campo de guerra de 10 anos atrás, o Hiro então acorda e percebe que tá frente a frente com o Nambuco, que chama ele de coração do dragão Daganzoto. Só que o Hiro não tá nem aí pra isso, ele só quer o tesouro do seu pai de volta e já puxa sua espada, pronto pra exigir de volta o que é dele. Só que quando ele tenta partir pro ataque, o Nambuco avança e encosta a lâmina da espada no pescoço dele, fazendo uma ameaça direta, e é aí que ele revela que os dois já tinham se encontrado antes. O Nambuco fala que esteve presente na tragédia de Balboa e que foi lá que ele conseguiu colocar as mãos no Gran Troa. O comerciante acaba admitindo que foi ele quem disparou a flecha que feriu o Byron, e por causa disso, o Byron não conseguiu completar o selo no dragão. 10 anos atrás, ele já tinha esse mesmo plano em mente, causar destruição usando o Daganzoto para obrigar os reinos a gastarem tudo que tinham. E com isso, ele se tornaria absurdamente rico, e logo depois, ele explica que sobreviveu àquele lugar e àquele confronto, já que ele estava com um cristal feito do sangue do dragão, e ele disse que ficou bastante impressionado com o poder sombrio das chamas de Daganzoto. Ele pergunta ao Hiro como é carregar o coração de um dragão, já que ele pensava que o bicho havia morrido 10 anos atrás, mas o Hiro se enfurece, falando que é um absurdo
absurdo achar bonito algo que matou centenas de pessoas, inclusive os pais dele. Mais uma vez o Hiro tenta atacar, mas o Nambuco desarma ele com facilidade e diz que não tem intenção de matá-lo, porque assim ele consegue manter o controle do dragão. E enquanto isso, o pessoal tá no deserto tentando localizar o Hiro, e a Sarato também tá nessa busca. Eles usam a Alchina da Eren pra tentar achar algum sinal dele, quando de repente, eles escutam a voz dela, mas ela tá fraca, quase falhando, e todos correm rapidamente na direção que o objeto aponta. Quando se aproximam, percebe que a Sarato tá sozinha e que ela tá batendo em uma enorme pedra cristalina com seu cajado mágico. O Hiro fica alarmado com a cena porque avisa que se ela continuar fazendo isso, vai atrair um dragão. Então ele entende que precisa ajudá-la imediatamente, mas mesmo assim, ela continua batendo com força na pedra e fica chamando o Hiro até que o cajado se quebra. Nesse instante, aparece um dragão voando em altíssima velocidade bem na direção dela. Quando ele abre a boca, Sarato sorri e se entrega, deixando-se ser engolida. O Palupa então se lembra que quando conheceram ela saiu da boca de um dragão também, e o dragão se aproxima do grupo e ao abrir a boca, ele revela que a Sarato tá lá dentro. Ele diz que é um aliado deles e que vai levá-los até o Hiro. Logo depois a gente vê todo mundo em cima do dragão vermelho cruzando o deserto pelo céu. A Sarato tá sentada dentro da boca dele, e em outro lugar o Nambuco entra em contato com o Dr. Baharopa para continuar com seu plano de conquistar o continente. O médico fala que ele só precisa incluir o tesouro selado no projeto que tá construindo para conseguir o que quer, mas o doutor avisa que vai ser necessário consumir toda a energia da mansão. O Nambuco aceita isso na hora, sem nem discutir. Logo depois vemos o doutor detectar algo bem estranho no radar dele, e logo vemos o grupo voando no dragão em direção à mansão. O Tomite comenta que aquele lugar parece muito mais com a mansão do que com o castelo demoníaco. A Eren explica que o local era comandado por um demônio chamado Girokias, e quando escutam isso, Palupa e Tomite perguntam se aquilo não era só uma historinha de terror pra assustar criança, mas a Eren revela que realmente existiu, e diz que o herói chamado Dal Halbard foi quem derrotou, e que o castelo foi destruído por completo. Mesmo assim, ainda existe uma magia muito forte nas ruínas, exatamente a mesma magia que o Nambuco quer usar, e que ainda protege a região. De repente, uma lança gigantesca é disparada da fortaleza inimiga, atingindo o dragão com força, matando ele na hora. O dragão cai numa área mais baixa do local, mas o grupo consegue se esconder a tempo. Enquanto isso, os subordinados do Nambuco se aproximam para poder investigar o corpo do dragão em busca dos invasores, que estão claramente se movimentando por ali. Só que agora surge um problema: a mansão fica num ponto mais alto e eles não têm como subir até lá, já que a Mumu não pode ser usada novamente. Nesse instante, um portal se abre. De lá sai o doutor, e na hora ele chama pela Sarato, e quando ela o vê, ela corre direto em sua direção. O Baharopa fica super feliz ao reencontrar sua filha e fala que eles têm que sair dali o quanto antes. Então ele abre outro portal e todos conseguem escapar por ele bem a tempo. Após isso, eles estão todos salvos e o Hiro e os outros começam a questionar se a Sarato é mesmo filha do doutor, mas ela revela que foi criada por ele a pedido do Nambuco, e isso deixa o grupo em choque porque ninguém sabe ao certo o que ela é. Nisso, o Baharopa explica que ela é uma boneca mágica que ele desenvolveu. Ao escutar isso, o Palupa fica abalado por nunca ter percebido, mesmo com ela nunca tendo comido nada. Ele achava que só era econômica e guardava comida demais. Então pergunta pro Tomite se ele já desconfiava, e o garoto fala que tinha suas dúvidas, porque sempre teve a sensação de que ela era diferente demais deles. Então o doutor continua explicando que o Nambuco esteve presente na Batalha de Balboa 10 anos atrás, a maior batalha que o mundo já viu, mas o Hiro discorda, falando que não é possível, porque só ele e o Hiro saíram vivos daquela luta contra o dragão e contra suas chamas devoradoras de almas. Mas o doutor revela que sobreviveu graças ao cristal de sangue de dragão. Esse cristal é feito com o sangue das feridas do Daganzoto, e ele serve como proteção contra as chamas. Após isso, ele conta que o Nambuco pediu pra ele usar esse tipo de cristal para criar um guerreiro mais poderoso de todos, um guerreiro que aguentasse até mesmo um ambiente tomado por essas chamas que sugam almas. Mas o doutor não queria seguir esse caminho, então em vez disso, ele criou sua obra-prima. Ele revela que essa criação perfeita é a Sarato, linda e cheia de bondade, só que isso deixou o Nambuco furioso e ele mandou que ela fosse eliminada. O Baharopa se negou a fazer isso com sua própria criação, e em vez de destruí-la de verdade, ele só fingiu. Na real, ele permitiu que ela escapasse e ganhasse liberdade. A Sarato conta pro médico que depois desse acontecimento ela conheceu o Hiro, e aí ela revela pro grupo que sentiu uma conexão com o som do coração dele, e que nesse momento que o Hiro solta a bomba, o coração do Hiro foi trocado pelo do Daganzoto há 10 anos atrás. O doutor então começa a entender a ligação entre o coração do Hiro e o cristal usado para criar ela. Mas aí a Sarata corta o clima
clima, avisando que precisa ir até o Hiro imediatamente. Só que o médico se opõe e pede para que ela deixe o garoto em paz, porque a hora do dragão tá se aproximando. Esse é o momento em que grandes desastres vão rolar e o Nambuko planeja invocar o Daganzoto. Mesmo assim, a Sarato ignora a ordem do médico. Ela então fala que não vai abandonar o Hiro à própria sorte, e logo depois disso ela foge, sendo seguida pela Eren. Vendo isso, o doutor fica se perguntando se ela criou consciência própria, já que ela nunca tinha desobedecido nenhuma ordem antes. Ele então pede pro resto do pessoal cuidar dela. O Palpa e o Tomite não gostam nada do que o velho falou, mas o Kiro responde firme que vão cuidar dela e também salvar o herói das garras do Nambuko. Pouco tempo depois, a Sarato e o grupo chegam até uma sala onde existe uma pedra gigantesca, e é aí que o Nambuko e a Charicharu aparecem. Eles estão segurando o herói nas mãos. O Nambuko fala pra Sarato que estava aguardando por ela, e ela se oferece pra ficar no lugar do Hiro, mas ele recusa, explicando que precisa dos dois pra completar o seu plano. Logo depois, ele ameaça ferir o Hiro, e a Sarato vai até eles. Então a Charicharu abre um portal e joga os três direto pra Balboa. Nesse momento, Kiro corre pra impedir o feitiço, só que a Charicharu barra o ataque dele e fala que agora ela é sua rival. Quando eles chegam em Balboa, o Nambuko obriga o Hiro a olhar o palco onde seu destino foi selado 10 anos atrás. O sol começa a escurecer, iniciando o eclipse, e os diferentes exércitos dos reinos se preparam pro pior, achando que é o fim de tudo. A hora do dragão chegou. As pedras mágicas preparadas em Balboa finalmente são ativadas, usando o resto da energia dos Jirokias. A Charicharu explica que agora não tem mais o que fazer e revela que o verdadeiro plano do Nambuko era reunir os soldados dos três reinos e fundir todos com o Daganzoto e criar uma criatura ainda mais poderosa que o dragão original. De repente, a esfera onde os Jirokias está começa a se fechar, enviando sua energia direto para Balboa. O grupo alerta Charicharu que todos vão morrer, mas ela garante que o Nambuko não deixaria isso acontecer com ela. Logo depois aparece uma espécie de tela, onde ele fala com todo mundo na esfera. Ele avisa que vai usar toda a magia das almas deles e agradece por se sacrificarem pelo plano dele. Homens, assistentes e serviçais, todos começam a gritar e implorar por ajuda. Só a Charicharu ainda acredita que vai ser salva, mas aí ele corta a comunicação e só então a Charicharu entende que ele nunca se importou com ela de verdade. E aí ela começa a chorar, desesperada e com raiva. Nesse momento, o Baharopa diz que vai tentar tirar o grupo de lá, e ele revela que o corpo verdadeiro da garota está em Balboa. Enquanto isso, Nambuko fala pra Sarato que algo dentro dela logo será despertado, mas pouco depois o verdadeiro Baharopa aparece e tenta impedir ele, só que isso não estava nos planos do vilão, que ataca o velho e o deixa caído ferido, todo estourado na calçada lá no chão. Logo em seguida ele encara Sarato e ativa um feitiço nela para que ela não desobedeça mais. Ela se transforma, revelando uma nova forma, e o Nambuko ordena que ela lute contra o Hiro. O objetivo é bem simples, o medo que ela causar vai fazer o coração do Daganzoto bater dentro dele, e isso por si só vai acabar trazendo o dragão de volta. O Hiro implora pra Sarato não obedecer, e ele não quer lutar contra ela, mas a garota parte com tudo pra cima dele. Enquanto isso, dentro da esfera, o pessoal tá tentando alguma forma de sair, mas não consegue de jeito nenhum. O Palpa sente pena da Charicharu, mas o grupo percebe que a Mumu pode ser a chave pra fuga, só que ela fala que não consegue entrar ali daquele jeito, e o Palpa pergunta se existe alguma arma que possa destruir a esfera. Ela responde que sim, então todo mundo começa a oferecer ouro, armas e joias em troca da ajuda dela, e antes de saírem, o Giro fala com a Charicharu, e ele promete que assim que escapá-los vai levá-los até Balboa. Ela aceita com raiva e fala que vai lidar com o Nambuko pessoalmente. Logo depois, a Mumu posiciona um canhão mágico do lado de fora da esfera e dispara contra as camadas mágicas que a protegem. Enquanto isso, Hiro começa a se transformar em dragão e a Sarato continua atacando. O Nambuko avisa que se ele não completar a transformação vai morrer, e no meio disso tudo ele incentiva os dois a lutar. Ele vê beleza no duelo entre duas pessoas unidas pelo destino, e a marca do dragão vai se espalhando pelo corpo do Hiro. Ele lança um golpe contra a Sarato bem na hora que os aliados se teletransportavam pra lá. O Hiro ataca com tudo, mas a Sarato bloqueia com facilidade, e logo depois ele já encaixa outro ataque de cima pra baixo, continuando a luta. O Hiro, vendo a situação, tenta se aproximar, mas é surpreendido quando a Charicharu o atinge com a espada. Ele pergunta por que ela fez aquilo, e é aí que a gente vê os olhos dela brilhando da mesma forma que os da Sarato, e a gente descobre que é o feitiço do Nambuko pra ela não poder desobedecer. Chorando, a Charicharu fala que só fez isso porque é uma tola e se prepara pra enfrentar o Hiro. Enquanto isso, a Sarato e o Hiro trocam socos e desviam dos ataques, até que o Nambuko manda ela finalizar a luta e ele mobiliza o Hiro no ar. Ela começa a arremessá-lo no chão várias vezes e se aproxima para cravar uma das lâminas afiadas que saem da cabeça dela. Mas antes que consiga, algo acerta a
Sarato jogando ela pra longe, uma fumaça começa a tomar conta do local e de repente o sol fica vermelho que nem sangue. Isso mostra que a hora do dragão finalmente chegou, e aí surge o Daganzoto furioso. Rapidamente o Nambuco ativa sua máquina e vários feixes de luz atingem o dragão. Animado com um plano, ele tenta fugir o dragão com milhares de soldados reunidos ali, mas como acha que isso vai acabar com a beleza do dragão, ele bota também o Gran Troa no dispositivo, pedindo para que ele se una ao dragão também. E nesse momento a esfera começa a derramar sua energia e uma grande explosão de luz acontece no corpo do dragão. Charcharu e Girio tentam alcançar o Nambuco e o Hiro, mas não conseguem, e aí vemos que o Nambuco realmente conseguiu se fundir. O doutor se levanta e fica chocado, assim como todo mundo, que acabaram de ver o que o Nambuco fez. O Nambuco detecta o batimento cardíaco do Hiro e interrompe o ataque que ele estava prestes a lançar. Ele diz que mesmo com o coração do dragão, o garoto ainda é um humano fraco, então começa a socar ele sem parar, no ar mesmo. Enquanto o Hiro tá lá apanhando que nem cachorro, ele tem uma visão dos pais chamando por ele. Eles dizem que ele ainda tem uma missão a cumprir. Então ele pega uma das garras do dragão e destrói ela, fazendo com que outras se soltem também. E enquanto isso, o grupo do Hiro recebe ordens do Dr. Baharopa. Todos precisam desligar os reatores ao mesmo tempo. Fazendo isso, eles vão libertar o Gran Troa da máquina, fazendo com que a energia mágica volte a circular ao redor da área. O reator da Terra, onde os desejos morrem, começa a perder o controle. E nesse instante o Nambuco se levanta enquanto prepara o seu próximo golpe. As chamas que devoram almas também começam a se espalhar e o doutor, junto dos seus aliados, conseguem alcançar os reatores e desligá-los a tempo. Enquanto isso, a Sarato desperta e percebe que a espada do Hiro estava por ali também. E no piscar de olhos, os cristais que alimentavam os reatores se despedaçam e o Nambuco perde a força que vinha acumulando. O Hiro recobra a consciência e nesse momento enxerga o Tomite e o Palupa que estava ali por perto já assume o controle da trupe. Mesmo com isso, o Nambuco revela que já é tarde demais e ele canalizou as chamas em um dos seus braços e logo depois ele dispara um ataque contra todos. As chamas começam a tomar conta de tudo, cobrindo o chão de fogo e muita fumaça, enquanto o Baharopa corre para tentar proteger sua filha. Quando o fogo e a fumaça começam a sumir, o Nambuco vê que a Sarato se colocou na frente do Hiro para protegê-lo, e apesar do cristal no peito dela parecer estar se desfazendo, ela olha para ele e entrega de volta sua espada. Mas nesse exato momento, o Nambuco atravessa o corpo dela e destrói o cristal mágico que ela carregava no peito. Nesse ponto, ele acredita que está fora de perigo, porque ninguém mais teria forças para deter as chamas que consomem as almas. Mas o Hiro reage cortando o braço dele com a espada e declara que ele vai pagar caro por ter machucado a Sarato e eliminado os seus pais. Sem perder tempo, ele parte para cima do Nambuco mais uma vez e surpreendentemente consegue feri-lo com a lâmina. Afinal, um humano não deveria causar dano nele, e o Nambuco cai no chão, e o Hiro aproveita um momento para correr até a Sarato. Ela ainda tá desacordada e pouco tempo depois os companheiros se aproximam, e do corpo do Nambuco surge novamente o Daganzoto em sua verdadeira forma. O Hiro deixa Sarato em segurança e se prepara para enfiar a espada em si mesmo com o objetivo de atingir o coração do dragão. Só que aí ele se recorda do que aprendeu com o Mestre Tel e pede pro Tomite arremessar o Gran Troa pra ele. O Tomite segue o pedido e joga o item e o Hiro se prepara. Ele pega o tesouro e uma nova espada surge a partir da esfera de luz. Logo em seguida ele salta com a trupe em mão e a nova espada na outra. Dá pra ver que essa é a arma que o Mestre Tel tentou ensinar ele a dominar. E com um corte certeiro, o Hiro expõe o coração da criatura e com a ajuda do Gran Troa, ele consegue arrancá-lo. Vendo isso, Girio pede pra ele substituir o coração dele pelo do dragão instantaneamente. Mas o Hiro corre até a Sarato e entrega o coração pra ela e logo depois, os batimentos começam a ecoar. A Sarato abre os olhos, radiante por ver o Hiro ali. E enquanto isso, o Daganzoto desaparece diante deles e o céu se abre enquanto os dois se encaram com um sorriso. O Palupa, a Eren e o Tomite começam a discutir pelo baú, mas por descuido ele acaba se espatifando no chão e todos ficam boquiabertos, até que o Girio avisa que ele não era o verdadeiro, porque a versão real já tinha cumprido sua missão. O Palupa questiona o Girio sobre como o Hiro usou a magia tão impressionante sem depender da Gran Troa. Ele explica que o poder do garoto é tão especial que o Mestre Tel já tinha registrado isso, então ele nunca precisou da Gran Troa de fato. Enquanto isso, o Hiro tá emocionado e abraça Sarato com os olhos cheios de lágrimas. Ela pergunta por que ele tá chorando e ele responde que é só suor. E logo depois, a Sarato pergunta sobre o doutor, mas só restou uma parte da bengala dele. Ele foi quem impediu o ataque de Nambuco contra ela e por isso conseguiu salvar o Hiro. Ao ver o que restou do seu pai, a Sarato se agarra ao pedaço da bengala resgatado e chora abraçada a ele. Pouco tempo depois, o grupo percebe que os exércitos estão batendo em retirada. A Eren explica que foi ela quem avisou
avisou aos reis de todos os reinos que tudo havia sido uma armação do Nambuco e que a verdade por trás do plano deles já havia sido revelada. Com isso, não há mais motivo para guerra e nessa hora, um portal se abre e a Momo aparece contente por ver todos vivos. E Momo tá pronto para cobrar o que eles ainda devem a ele. Um pouco longe dali, a Sharecharu chora quando alguns soldados do Nambuco a encontram. Um dos que ela mais confiava aparece e a consola, falando que finalmente estão livres. Ele ainda comenta que ela tá bem mais bonita agora, e isso dá um novo ânimo para ela, que decide seguir com eles para aproveitar sua nova vida e seu novo corpo espetacular. Logo em seguida, o Hiro e os demais fazem um túmulo para o Dr. Baharopa, em meio a um campo repleto de flores e gramas. Após isso, o grupo lembra o Hiro que agora o coração que ele tem bate fora dele, e a Sarato escuta com alegria o som do coração dele. Logo depois, eles começam a discutir os próximos passos, e o Tomite fala que quer voltar pro lado dos seus colegas, então Hiro entrega a ele o símbolo do Dao Halberd, falando que o Tomite precisa mais daquilo do que ele. O Palupa lembra que eles precisam de grana para bancar a volta até a cidade, enquanto isso, o Hiro decide continuar treinando com a sua espada, já que mesmo sendo habilidoso com magia, ele sempre vai ser um espadachim errante. E aqui o nosso vídeo termina. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo dragões crocantes pra gente saber que você assistiu até o final. E é isso, rapaziada, tamo junto, fique com Deus, valeu, falou!